noite, esse é o EBC no ar, começando agora, ao vivo, diretamente aqui de Brasília, trazendo o universo dos nossos bastidores, da nossa programação, de tudo o que rola aqui, ó, na Empresa Brasil de Comunicação. E para começar, vamos saber mais sobre o trabalho de um repórter setorista. Nem todo mundo sabe, mas setorista é o nome dado ao jornalista que cobre uma área específica. É o caso do Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, ele que é setorista do Supremo Tribunal Federal. Vitor, tudo bom? Oi, tudo bom, Karina? Bem-vinda. Tudo bom, pessoal? Tenho muitas dúvidas. Primeiro, você é setorista no Supremo há quanto tempo? Olha, eu sou setorista desde 2016. Vamos explicar o que é o setorista, né? O setorista é aquele jornalista que tem um trabalho mais específico, uma cobertura mais especializada. Então, é o repórter que cobre, por exemplo, no meu caso, o Supremo Tribunal Federal, é aquele que fica ali na cola dos ministros e que o chefe não perdoa se deixar passar alguma coisa ali no Supremo. Teve uma decisão importante, a gente tem que estar por dentro, tem que estar com a decisão na mão para informar o público da forma mais rápida, mais ágil possível. E como é isso, assim? É a experiência de dia após dia que faz você ter essa expertise, de ter essa notícia certinha? Tem algum macete? Porque ali os jornalistas também, a grande maioria é setorista. O pessoal se ajuda também nesse processo? Olha, no comitê, tem um comitê de imprensa. O comitê de imprensa é uma salinha onde ficam os jornalistas trabalhando, inclusive quando os ministros não estão lá. Por exemplo, segunda e sexta-feira, que não tem atividade dos ministros no Supremo, tem o comitê de imprensa, ele funciona. No Senado tem, na Câmara dos Deputados tem, no Palácio do Planalto tem também o comitê de imprensa. Então, a gente ali no comitê de imprensa do Senado não é muito... Do Supremo, o pessoal não se ajuda muito não, sabe? Mas tem uma concorrência forte. Se ajudam mais? Mas tem. O pessoal de rádio normalmente é muito parceiro. É. O pessoal se ajuda muito. Agora, assim, por exemplo, no Senado o pessoal se ajuda mais, na Câmara o pessoal se ajuda mais. Mas, assim, é uma coisa também que, às vezes, a gente acaba procurando ajuda mesmo fora dali. Por exemplo, chega uma decisão muito difícil de entender. O que eu faço? Eu ligo para um advogado, para um juiz, às vezes para um ex-ministro do Supremo, para saber assim, como é que é essa decisão? Qual é a dessa decisão? Me explica, por favor, tira essa dúvida, para a gente poder passar a informação mais correta. E eles costumam ser abertos porque é uma relação muito de confiança, né, que o jornalista tem com as suas fontes. Ainda que essas fontes não sejam uma fonte específica para aquela matéria, mas vocês utilizam esses personagens, então, para fazer o embasamento? Assim, aqui na EBC a gente tem uma relação muito transparente com o público, com as fontes também, por ser uma empresa pública, né? Então, o que a gente faz? Quando eu vou tirar uma dúvida, eu explico para a fonte que eu estou tirando uma dúvida, que aquela entrevista não vai ao ar. Às vezes a pessoa até se sente um pouco mais à vontade de falar, de explicar melhor, de dizer, olha, é melhor falar isso usando esse termo que as pessoas vão entender de forma mais fácil e não vai estar errado, entendeu? Então, assim, é um tipo de cobertura que exige muito da gente saber explicar isso para o público, porque é uma cobertura que envolve muitos temas, muitos nomes, termos, que são difíceis, às vezes, até para a gente entender. Eu ia justamente perguntar isso, porque existe uma complexidade maior, inclusive, nas palavras, né, que envolve aí o sistema judiciário, a política de forma geral. No começo, foi muito difícil para ti chegar lá. Sou setorista do Supremo Tribunal Federal. Você teve alguma saia justa, algum momento que você teve que, eu preciso aprender melhor sobre isso? Tive, mas assim, eu fui para essa cobertura do Supremo porque eu já tinha feito isso antes. Eu vim para Brasília, eu sou do Rio de Janeiro, eu vim para cá em 2009 e em 2009 pintou uma vaga na TV Justiça. Eu trabalhei um tempo na TV Justiça, então já tinha uma certa intimidade com o tema do judiciário. Quando eu cheguei aqui na rádio em 2015, a primeira cobertura grande que eu fiz foi o julgamento do empresário Nenê Constantino no Tribunal de Justiça aqui de Brasília, do Distrito Federal. E aí eu comecei a fazer as coberturas de judiciário. A primeira vaga que surgiu de setorista foi no Congresso Nacional. Eu fui um tempo setorista no Congresso Nacional, mas aí em 2016 a gente acertou direitinho a equipe na rádio e aí eles me deram a oportunidade de voltar para o Supremo, que é o que eu gosto muito de fazer. Muita gente tem curiosidade, né, de como é que é assim, a rotina, o dia a dia do jornalista. Como é que é a rotina de um setorista? Desde o momento que você chega na redação, você já tem aquela pauta pronta? Muitas vezes a pauta quem faz sou eu.
o setorista tem essa vantagem, a gente claro, porque você já está naquele universo, você já sabe quais são os temas que estão acontecendo. Exatamente. Ó, hoje vai ter julgamento disso, é importante. Ó, isso aqui dá para monitorar, dá para fazer esse outro e tal. Vamos dar mais foco nesse tema aqui, vamos explicar melhor esse tema que vai render mais. Ou a gente já sabe também, assim, ó, esse julgamento não vai acabar hoje, né? Que tem esses julgamentos do Supremo que demoram dias e dias. Então, até isso, a gente tem que ter essa experiência do setorista ajuda a gente a estar lá e pensar assim, não, o julgamento não vai acabar hoje. Se durar 5 dias, eu vou fazer 5 matérias iguais. O ministro falou isso, o ministro falou aquilo. Então, isso ajuda também, essa experiência ajuda a gente a planejar essa cobertura. Um dia falar com o personagem, né? Encontrar a pessoa que está passando por aquele problema que está em julgamento. No outro dia a gente fala sobre os advogados, o que os advogados falaram e tal. E aí depois os ministros em si, aí dá uma diferenciada, assim, a cobertura não fica muito chata. Muito bem, então. Vocês viram aí que não é fácil não, é preciso ter muita expertise também para fazer a coisa acontecer. Vitor, fica aqui comigo, daqui a pouquinho a gente conversa mais? Combinado. Pode ser? Bom, e eu vou aproveitar para falar sobre voluntariado, porque esse é o tema do programa Brasil em Pauta, que vai ao ar toda terça às 9 da noite. E o Paulo La Sálvia é quem vai contar mais pra gente o que vem por aí. Na edição desta terça-feira, quem fala com a gente no Brasil em Pauta é Elizabeth Guedes. Ela é a representante da sociedade civil organizada no Conselho do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Ela discutiu no programa, que vai ser apresentado aqui na Empresa Brasil de Comunicação, as diferentes questões que envolvem o voluntariado no Brasil. Segundo o IBGE, são 7,2 milhões de pessoas que desenvolvem o voluntariado no Brasil atualmente, o que corresponde a 4,3% da população brasileira. Uma das questões apontadas por Beth Guedes no programa que vai ao ar nesta terça-feira é justamente como aumentar a participação da sociedade neste programa de voluntariado, que além de Beth Guedes, representante da sociedade civil, tem mais outros 11 componentes que vêm da sociedade civil e 12 componentes que são ministros de Estado. O programa foi lançado neste ano pelo presidente Jair Bolsonaro e tem como uma de suas metas criar uma rede nacional de incentivo ao voluntariado no país. Não perca, é no Brasil em Pauta. Tá aí, intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais EBC no ar, não sai daí. Eu estou de volta com o EBC no ar e eu estou de volta também com ele, Vitor Ribeiro, ele que é repórter da Rádio Nacional e setorista do Supremo Tribunal Federal. A gente estava falando no bloco anterior desse universo do setorista, mas eu quero entrar agora nesse universo do rádio, porque existe também uma questão do ineditismo, do improviso, do tempo real do rádio. Quando você está lá no Supremo, aí liga o teu editor e você tem que entrar ao vivo, mas a informação não está completa ainda, porque isso acontece. Acontece muito. Como é que é? Olha, eu vou te dar um exemplo lá do meu quadrado ali do Supremo. Tem uma vez que a ministra Carmen Lúcia, ela era presidente do Supremo e no Supremo tem uma ordem para os ministros votarem. Então, assim, o primeiro ministro que vota é o relator, depois eles votam do mais novo na corte até o mais antigo e o último é o presidente da corte. A ministra Carmen Lúcia era presidente do Supremo na época e aí faltava só o voto dela para concluir o julgamento. Eu entrei no ar. Uma colega de uma outra rádio gravou um boletim minutos antes, que a gente tinha o Nacional Informa às 6 horas, 18 horas, e ela tinha um boletim parecido também de 3 minutos de notícia, também às 18. Ela gravou o dela, eu entrei no ar, quando a vinheta estava no ar, eu vi que a sessão estava para encerrar. Eu abri a porta do plenário do Supremo, ouvi o fim do voto da ministra Carmen Lúcia, fechei, e ela entrou na rádio concorrente com uma informação atrasada. Eu entrei já com a informação certinha na Nacional. Mas se você não tivesse tido, né, aquele momento de... E também tem a ver com a sua experiência, né? De estar ali aguardando, acompanhar o julgamento de e falar... ver a movimentação e perceber, ó, tá terminando. Você teria dado uma notícia velha. Eu teria feito igual a colega. Caramba, é muita coisa, né, Vitor? Que você tem que estar atento, tem que estar acompanhando, tem que estar vendo. Teve algum outro momento de saia justa aí, nesses anos todos aí de
setorista? Não, de saia justa não. Tem aqueles momentos que você desafia os editores, que você combina uma coisa e de repente surge uma informação em cima da hora e você dá uma informação que eles não esperavam. E aí eles ficam meio assim, mas você confirmou isso? Confirmei e tal. E também tem os momentos em que os editores, aqui tem um jornal de 3 minutos, então são notícias muito curtas. Sim. E aí de repente surge alguma novidade, alguma coisa mais importante e eles viram para mim e falam, Vitor, quanto tempo que eu tinha te dado? 1 minuto. Olha, agora você tem 40 segundos. E aí, na hora de entrar no ar, a gente tem que diminuir o texto. E é muito dessa relação, né? Do editor com o jornalista. Tem que ser uma relação de muita confiança, né? A confiança está na base ali do fazer jornalismo aqui, de botar a pessoa no ar e acreditar que ela vai fazer o negócio direitinho. Gente, o Vitor trabalha na rádio e ele gravou esses dias um vídeo muito legal, onde ele percorreu um pouco desse universo aqui na Empresa Brasil de Comunicação. Vou pedir para rodar o VT aí, para a gente conversar depois sobre ele. Oi pessoal, eu sou o Vitor Ribeiro da Rádio Nacional. Eu vou levar você para conhecer um pouquinho da Rádio Nacional aqui em Brasília. Nos corredores da EBC a gente já vê o estúdio do ar da Rádio Nacional AM. A gente vai entrar agora na redação da rádio. Pro lado de cá, assim, olha, fica a parte da programação da rádio. É aqui onde os programas são feitos, são produzidos. Eu vou levar vocês para onde fica o meu quadrado, que é aqui, olha, o jornalismo. Para quem fica curioso de saber como é que é por trás da mesa de som, é essa visão aqui, ó. Então é isso. Vocês conheceram um pouquinho da Rádio Nacional, acompanha a gente. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tá aí, a Rádio Nacional, que é a rádio que faz história, né? Foi a primeira rádio de Brasília, né? A Rádio Nacional AM, ela chegou a Brasília antes da inauguração da cidade. Ela chegou aqui para contar a história de Brasília. Hoje, quando a gente ouve a história de Brasília, vê os filmes do Arquivo Nacional, quase sempre a locução é a locução da Rádio Nacional. Então, é uma rádio que tem muita história. E a Rádio Nacional FM, ela foi a primeira FM a entrar no ar aqui em Brasília, é uma rádio muito amada, principalmente pelos músicos. Tem o Festival de Música. Que acabou de acontecer. Foi agora, né? A final, no sábado. E aí é uma rádio que também tem muita história, muito querida, toca música nacional, valoriza muito o artista local aqui em Brasília. E aí você consegue dividir essas duas paixões, né? Porque eu sei que você é um apaixonado por rádio. Sim. E eu sei que você também é apaixonado por esse universo aí dos bastidores do judiciário, da política também. Exatamente. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente tenta também, de vez em quando, dar uma desopilada, assim, fazer umas matérias mais leves. Então, eu adoro quando o pessoal fala assim, faz matéria do Dia Mundial do Rock. O meu sonho é que um dia me botem para cobrir um festival tipo Rock in Rio, Lollapalooza, assim, eu me amarro. Aí você me leva junto. Agora, ô Vitor, quem te vê assim, hoje está em gravata, né? Imagina também que você também vai por outro lado, que é, por exemplo, o Carnaval. Você já cobriu o Carnaval e cobriu muito bem, né? Pois é, a Rádio Nacional ela tem também é uma tradição dela, e aí a gente traz da nossa rádio mãe lá no Rio de Janeiro, que é a cobertura do Carnaval. Então, assim, Brasília não tem Carnaval, né, de desfile de escola de samba já tem muitos anos, né? O governo parou de repassar dinheiro, o governo aqui do Distrito Federal, e aí as escolas não conseguem desfilar. E aí, no Rio, a Rádio Nacional sempre transmitiu o desfile. Verdade. E aí, pra gente aqui, a grande cobertura do Carnaval é focada no Carnaval de rua. E aí eu vou fantasiado. Aí depois você volta para contar esse universo. Vitor, muito obrigada, viu? Foi um prazer imenso conversar contigo e entender um pouco mais desse universo todo. Obrigadão. Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Bom, deixa eu falar agora do Cena Instrumental, que é esse programa, como o próprio nome já diz, né? É pra lá de musical, vem muita coisa boa por aí, então roda o VT. Hoje, 10h30 da noite, o Cena Instrumental recebe o guitarrista, arranjador e compositor Vitor Biglione. Com 40 anos de carreira, esse virtuoso instrumentista argentino, que é radicado no Brasil, bate um papo com a apresentadora Bia Aparecida. Ele já tocou nos maiores festivais de jazz do mundo e não se prende a rótulos, hein? Ele é do blues, é do samba, é da bossa nova, mas também e principalmente do rock, o que já lhe rendeu 2 Grammys. Acompanhado por Jorge Pescara no baixo e por Fábio Cesani na bateria, Biglione vai interpretar as músicas que mais marcaram a sua carreira.
Legal, né? E ó, vamos falar de premiação, porque hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e é também o dia da cerimônia da premiação do 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. E a EBC é premiada em 4 categorias, olha só que legal. Na categoria televisão, a TV Brasil ficou em segundo lugar com a série Infância Refugiada, exibida no Repórter Brasil. As matérias feitas pela repórter Amanda Seglinski e o repórter cinematográfico João Marcos Barbosa mostraram as crianças venezuelanas que chegam ao Brasil. 2 situações marcaram muito a gente. Uma delas são as crianças que a gente descobriu que chegam desacompanhadas, sozinhas. Elas atravessam a fronteira sem a companhia de um adulto ou sem a companhia dos pais. E a gente também viu nos abrigos que a situação das crianças, elas são carentes de carinho. Quando qualquer pessoa chega, elas abraçam, beijam, perguntam tudo, querem te conhecer, querem saber seu nome. E elas também têm carências emocionais e materiais, né? Me marcou muito que em todos os abrigos que a gente chegou, um pedido muito comum eram cholas, chinelos. Eles perguntavam, você tem chinelos para me dar? Porque muitas crianças não têm chinelos. Na categoria documentário, Caminhos da Reportagem ficou com o 3º lugar com o programa O Paciente Invisível, sobre o suicídio indígena e a saúde mental dessa população. A reportagem é de Aline Beckenstein, que esteve na terra indígena Jaraguá, em São Paulo, e em Dourados, Mato Grosso do Sul, para ver essa realidade de perto. A minha mãe morreu de suicídio. A gente viu muito, suicídio morria deitado, com folha de banana, assim, de joelho, e nós descobrimos o que era suicídio. A Agência Brasil ficou com 2 prêmios. Um deles foi a menção honrosa na categoria Futuro Ameaçado, com a matéria Agrotóxicos encurtam vida e mudam comportamento das abelhas. Foi uma matéria em parceria com a Rádio Nacional, com a repórter Eliane Gonçalves, que a gente conseguiu construir de forma conjunta, aliando os 2 veículos da EBC. A repórter Camila Boen ainda ficou com o 3º lugar na categoria online com a matéria Pesquisa mostra que gestantes presas não conseguem prisão domiciliar. Ganhar esse prêmio é saber que o nosso trabalho na comunicação pública está sendo reconhecido. E mais do que isso é saber para onde a gente tem que continuar caminhando. Abordando temas como a violação dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e mais especificamente, no caso dessa matéria, nos direitos de mães e gestantes. Tá aí, intervalo rápido, mas é rapidinho, tá? Já já eu tô de volta. Tô de volta e eu quero saber o que tem pra hoje, hein? 9 da noite tem Brasil em Pauta com Paulo La Sálvia. Ele conversa com Beth Guedes sobre o tema voluntariado. Às 9h30 é a vez do Detetives do Prédio Azul, trazendo aí 4 episódios. A Cabra, a Cadeira de Balanço, Mila, a Bailarina e os Cangaceiros. Logo depois tem cena instrumental com guitarrista, arranjador e compositor Vitor Biglione. É às 10h30 da noite. E fechando a programação, Cine Verão, 11h30 da noite com O Corintiano. Esse filme que traz as loucuras de um torcedor apaixonado pelo seu time do coração. Bom, e o programa fica por aqui e você fica com um trechinho do som do Vitor Biglione no Cena Instrumental hoje, 10h30 da noite, hein? Eu sou a Karina Cardoso, esse foi o EBC no Ar. Até amanhã. Tchau!